Esta é a aula 10 do projeto 3048, onde eu estou fazendo a leitura e o estudo do decreto 3048 de 1999, que é o nosso conhecido Regulamento da Previdência Social. Então, vem comigo dar continuidade à leitura do decreto 3048. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E neste projeto, que eu intitulei de Projeto 3048, eu estou fazendo a leitura de todos os artigos do Decreto 3048 de 1999, que é o nosso conhecido Regulamento da Previdência Social. O Regulamento da Previdência Social é o normativo pelo qual é regulamentada, ou é explicada com maior detalhes como é que vai ser implementada a legislação ou a Lei 8.213 de 1991. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, pois aqui o conteúdo ele é pensado para ajudar o segurador INSS a resolver o seu problema e também para ajudar o iniciante na área do direito previdenciário a conhecer com mais detalhes o direito previdenciário. Se essa aula ou se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que você curta este vídeo. Esta será a aula número 10, onde a gente vai fazer a leitura do artigo 18 do Regulamento da Previdência Social. Lembrando para vocês que estão assistindo esse vídeo, essa série de vídeos a primeira vez, já existem aulas aqui da leitura dos artigos anteriores do Decreto 3048, que está lá na playlist Projeto 3048, que estão as aulas que foram disponibilizadas de forma gratuita. Mas antes da gente começar a leitura, eu queria dar algumas orientações para vocês. O projeto Decreto 3048, nós estamos agora na aula número 10, até a aula número 10, ela vai ficar permanentemente na playlist do Decreto 3048, do projeto 3048. E a partir da aula número 10, a partir da aula número 11, a sistemática vai se modificar um pouco. Como é que vai ser a sistemática desse estudo? A partir da aula número 11, as aulas serão disponibilizadas de forma gratuita todas as sextas-feiras aqui no YouTube. A aula vai ficar disponível por uma semana e na semana seguinte ela sairá do ar aqui da plataforma do YouTube. A partir daí, ela vai lá para a plataforma que eu vou disponibilizar, que já está disponível aqui no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, para os meus alunos pagantes. Então, se você deseja fazer o estudo minucioso, estudar junto comigo, fazer a leitura, você pode adquirir o projeto 3048, onde o link para você adquirir esse projeto estará aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Só reforçando para vocês que o produto, que é o projeto 3048, este produto digital, ele será disponibilizado na plataforma da Hotmart. Vocês vão fazer o pagamento e a administração do curso, ela fica disponível pela plataforma Hotmart. Para vocês saberem mais detalhes de quanto é que custa o projeto 3048, ele vai ser repassado para vocês por um valor bastante acessível, e eu acredito que vai fazer diferença na vida de vocês estudarem realmente o que está na legislação. Caso vocês não possam adquirir, não tem nenhum problema, é só vocês ficarem prestando atenção nas datas que as aulas estarão disponíveis, que serão todas as sextas-feiras. As aulas estarão disponíveis tanto aqui no YouTube, quanto lá na plataforma do Projeto 3048. Para vocês saberem mais informações, como eu já falei anteriormente, é só vocês clicarem no link aqui da descrição do vídeo. Vamos agora iniciar a aula efetivamente, que é a leitura do decreto 3048, mais especificamente do artigo 18. Essa aula número 10, ela foi pesquisada na legislação
com a data da publicação do dia 15/3/2022. Então, o decreto que estava disponível nessa data, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, dia que estava vigente os artigos desse decreto 3.048, os artigos do decreto 3.048. Por que que eu estou falando isso? Porque dependendo da data que vocês assistam a esta aula, pode ser que a legislação já tenha se modificado, porque a gente sabe que a legislação previdenciária, ela se modifica bastante. Então, essa leitura se refere ao que estava disponibilizado, ou que estava vigente no decreto 3.048 de 1999, no dia 15 de março de 2022. Vamos dar continuidade à leitura. Seção 3, das inscrições, subseção 1 do segurado. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o segurado do regime geral. Na realidade, as inscrições dos segurados do regime geral. Como eu já falei anteriormente, quando houver os artigos tiverem sido atualizados, eu vou ler para vocês o que está vigente atualmente. Atualmente, no dia que eu estou lendo o decreto com vocês. Artigo 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime geral de Previdência Social por meio da comprovação dos dados pessoais da seguinte forma. Agora a gente vai estudar ou o decreto vai determinar como é que há a inscrição do segurado no regime geral. Então, quando é que esse segurado ele é inscrito no regime geral? Quando ele é cadastrado no regime geral. Então, a inscrição é a mesma coisa que o cadastro dele. O empregado. Pelo empregador, por meio da formalização do contrato de trabalho e a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que é o E-Social, instituído pelo Decreto 8.373, de 11 de dezembro de 2014, ou do sistema que venha a substituí-lo por meio do registro contratual eletrônico nesse sistema. Então, o segurado que é empregado, ele considera-se inscrito pelo empregador no momento da formalização do contrato dele de trabalho a partir do E-Social, porque o decreto 8.373, ele obriga a partir de determinado prazo que os empregados eles sejam cadastrados no INSS por meio do E-Social, sejam cadastrados no regime geral de previdência social. 2, o trabalhador avulso. Quando é que o trabalhador avulso vai ser inscrito? Pelo cadastramento e pelo registro no órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador portuário, ou no sindicato, no caso de trabalhador não portuário, e a partir da obrigatoriedade do uso do E-Social ou do sistema que venha a substituí-lo por meio do cadastramento e do registro eletrônico realizado nesse sistema. Então, já o trabalhador avulso, ele pode ser inscrito pelo cadastramento e pelo registro no órgão gestor de mão de obra, quando ele for portuário, porque a instituição que faz essa intermediação se chama órgão gestor de mão de obra, se ele for portuário, e se ele não for portuário, é pela inscrição dele lá no sindicato, pelo registro dele lá no sindicato. Ou ainda, ele pode ser considerado inscrito a partir do registro do E-Social, ou do uso do E-Social, a partir do momento que o trabalhador avulso, ele for obrigado, o órgão gestor de mão de obra e os sindicatos sejam obrigados a utilizarem o E-Social para fazer o cadastro desses trabalhadores avulsos, a partir deste momento, o E-Social que vai fazer o cadastramento, vai ser inscrito a partir do cadastro dele no E-Social. Terceiro, empregado doméstico. Quando é que ele vai ser inscrito? Pelo empregador, por meio do registro contratual eletrônico realizado no E-Social. Aqui foi a redação dada pelo Decreto 10.410, de 2020. O empregado doméstico, ele vai ser inscrito pelo empregador dele, pelo empregador doméstico, através do registro lá no E-Social. O empregado doméstico, ele foi o primeiro a utilizar o E-Social, o empregador doméstico, no caso. Quarto, o contribuinte individual. Quando é que o contribuinte individual vai estar inscrito no regime geral de previdência social? Por ato próprio, por meio do cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade
hipótese em que o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada. O que significa isso? Que o próprio segurado, que é contribuinte individual, ele pode solicitar o cadastro da atividade dele por meio do INSS, já que o INSS é quem faz a gestão do regime geral de previdência social. Então, ele quer se cadastrar, ele vai pedir para o INSS para ele se cadastrar, é o cadastro da atividade dele. Porém, no momento que vai ser formalizado o processo, o INSS ele pode pedir para esse segurado para que ele comprove que realmente ele é contribuinte individual. B, pela cooperativa de trabalho ou pela pessoa jurídica a quem preste serviço, no caso de cooperados ou contratados, respectivamente, se ainda não inscritos no regime geral. O próprio, se esse contribuinte individual ele presta serviço para uma cooperativa de trabalho ou a uma pessoa jurídica, essas duas entidades podem sim inscrever ele, se ele ainda não foi inscrito no regime geral de previdência social, pelo MEI, por meio do sítio eletrônico do portal do empreendedor. No caso, se ele for MEI, ele vai ser considerado inscrito a partir do preenchimento lá do cadastro dele no MEI. 5, o segurado especial, preferencialmente pelo titular do grupo familiar que se enquadre em uma das condições previstas no inciso 7º do caput do artigo 9º, que a gente já estudou quem é o segurado especial, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documentos que comprove o exercício da atividade declarada, observado o disposto no artigo 19d, que aqui ele vai explicar sobre o Cadastro Nacional do Segurado Especial, que é o CAF, que na realidade está em fase de implantação pelos respectivos órgãos governamentais. 6º, segurado facultativo, por ato próprio, por meio do cadastramento de informações pessoais que permitam a sua identificação, desde que não exerça atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Então, a partir do momento que o segurado, que é facultativo, ele gera aquela guia de pagamento dele como facultativo e não existe nenhum arquivo lá no INSS, nenhuma informação no INSS que informa que ele tem uma atividade remunerada, ele está inscrito a partir desse momento que ele faz esse cadastramento, ou seja, que ele faz a emissão da guia de pagamento e faz o pagamento. Parágrafo 1º, ele foi excluído, revogado na realidade. O parágrafo 2º, a inscrição de segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de 16 anos. Então, para que o segurado se possa pagar o INSS, possa fazer o seu recolhimento, ele tem que ter no mínimo 16 anos. Parágrafo 3º, todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. Aí a gente já estudou. Se ele executa ou se ele exerce mais de uma atividade, se ele é contribuinte individual e ele é empregado, então ele exerce duas atividades de filiações diferentes. Ele vai estar inscrito em cada uma delas a partir do momento em que ele formaliza aquele processo dele de inscrição no INSS, ou seja, que ele implementa as condições que vão fazer com que ele seja um inscrito com relação a essa atividade em especial. Parágrafo 5º. Presentes os pressupostos da afiliação, admite-se a inscrição post-mortem do segurado especial. O segurado especial, ele é o único que pode ser inscrito pós-morte no INSS, ou seja, depois que ele morre, se não há nenhuma inscrição dele no INSS e os dependentes apresentam os documentos que comprovam a atividade dele, ele vai ser inscrito no regime geral mesmo após a sua morte. Parágrafo 5º-A. Na hipótese prevista do parágrafo 5º, que é a inscrição pós-mortem do segurado especial, caso não seja comprovada a condição de segurado especial, poderá ser atribuído o NIT, número de identificação do trabalhador, especificamente para fins de requerimento de benefício previdenciário. Por que que isso foi incluído aí por meio do decreto 10.410? Porque se não houvesse essa previsão legal, se o segurado ele não conseguisse comprovar o dependente, se ele não conseguisse comprovar ou apresentar, ou se não conseguisse inscrever ele no NIT, esse instituidor, não havia como o INSS indeferir o benefício, uma vez que não havia como colocar lá no sistema do INSS o NIT desse segurado, para
cada benefício previdenciário é vinculado a um NIT, o NIT do instituidor. Por isso que existe esse parágrafo aí, porque o dependente pediu, vamos dizer, a pensão por morte. O dependente pediu a pensão por morte e não conseguiu comprovar a qualidade de segurado especial desse instituidor. Mesmo assim, o benefício não poderia ser negado, ou negado ou concedido, porque não havia como cadastrar o benefício no INSS, uma vez que não tinha NIT. Todo benefício tem que ter um NIT do instituidor e um NIT do dependente. Parágrafo 5º-B. Não será admitida a inscrição post-mortem de segurado contribuinte individual e nem de facultativo. Então, não se pode inscrever após a morte o segurado facultativo e o contribuinte individual. O único que pode, pós-mortem, é o segurado especial. Parágrafo 6º. A comprovação de dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida pelo INSS a qualquer tempo, para fins de atualização cadastral, inclusive para a concessão do benefício. Esse parágrafo 6º, ele fundamenta todas as revisões do INSS daqueles benefícios de pessoas que não têm todos os dados completos, é através desse parágrafo 6º. Se não tem todos os dados completos no INSS, o INSS ele pode pedir, sim, a atualização desses dados cadastrais para que o sistema fique com os dados do segurado de forma completa. Parágrafo 7º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu grupo familiar e conterá, além das informações pessoais. Vamos ver o que é que tem nessa inscrição do segurado especial. A identificação da propriedade em que é desenvolvida a atividade e a informação de a que título ela é ocupada. Então, para que se inscreva, esse segurado vai ter que apresentar a autodeclaração do segurado especial, porque é na autodeclaração que vai ter esses dados da propriedade. 2. A informação sobre a residência ou não do segurado na propriedade em que é desenvolvida a atividade e, em caso negativo, sobre o município onde reside. Todas essas informações estão contidas lá na autodeclaração do segurado especial. E 3, quando for o caso, a identificação e a inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar, que aí é naquele caso de titular ou componente do grupo familiar. Parágrafo 8º. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou da embarcação em que desenvolve sua atividade deve informar no ato da inscrição, conforme o caso, o nome e o CPF do parceiro ou meio outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Por isso que lá na autodeclaração do segurado especial existe o item específico para informar o CPF do proprietário da terra ou do proprietário da embarcação, quando ele for um pescador artesanal. Parágrafo 9º. A identificação do trabalhador no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o nosso CNIS, poderá ser feita. Vamos lá ver como é que se vai fazer a identificação desse trabalhador no CNIS. Pelo NIT, que ele é único, pessoal e intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional. 2, pelo cadastro de pessoas físicas, pelo CPF, você pode identificar lá no CNIS ou pelo NIT ou pelo CPF. Inclusive, lá no CNIS tem essas duas informações, tem o NIT e tem o CPF do segurado. Parágrafo 10. Ao segurado cadastrado no Programa de Integração Social, que é o PIS, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, ou no número de identificação social, que é o NIS, não caberá novo cadastramento. Quando o segurado já tiver NIS, já tiver PASEP, já tiver PIS, esses números serão identificados caso ele não tenha um NIT específico. Por quê? Porque ele pode até ter NIS, pode ter NIT, pode ter NIS, pode ter PASEP, ele pode ter vários números. E se houver algum desses números, o segurado ele vai ser identificado por um desses números que ele já possui. E aí vem a seguinte dúvida: às vezes o segurado ele tem vários NITs. Por exemplo, eu tenho 4 NITs. É um NIT PIS, é um NIT PASEP, é um NIT do SUS, que é o do NIT, de Identificação Social. E existe algum problema pelo segurado ter vários NIT? Não existe nenhum problema.
Por quê? Porque se esses NIT estiver lado, todos os vínculos vão estar lá vinculados ao NIT principal, mas não há problema existirem vários NITs. E se você verificar que o segurado, ele é um desses segurados que tem vários NITs e todos os NITs não estão elados, você pode solicitar para o INSS para que esses NITs sejam elados através do serviço de atualização de dados cadastrais. E assim a gente finaliza a leitura do decreto 3048 hoje especificamente, lembrando que a partir da próxima aula a dinâmica vai se modificar um pouco e eu convido a todos vocês a virem participar comigo do projeto 3048, dessa leitura minuciosa e explicando da minha forma como é a interpretação do decreto 3048, ou como é a interpretação que eu faço, que a gente sabe que a interpretação da lei existem diversas formas de se interpretar. Para você participar desse projeto, você pode saber mais informações no link que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, convido a todos vocês a participarem. Eu te espero no projeto Decreto 3048 de forma completa, onde a gente vai ler todos os artigos, todos os incisos, de forma detalhada. E tchau, tchau, e até o próximo Simplifica INSS.